nada podem fazer. Diante das afirmações de Jesus, será que podemos ousar e perguntar: mas será mesmo que não podemos fazer nada sem? Será mesmo que não podemos fazer nada sem? Tem muita gente que vive sem Deus, tem muita gente que vive sem Jesus, tem muita gente que vive sem a igreja. Até podemos fazer algo sem Jesus, mas na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, andaremos como errantes. Os nossos planejamentos não sairão conforme o planejado anteriormente. Muitas das coisas que fazemos sem Jesus acabam sendo coisas erradas, porque nós não temos Deus acima de tudo. Nós achamos que podemos fazer tudo, que podemos ser senhores de nós mesmos, que a nossa mente pode me conduzir, e quando percebemos, sempre estamos errando, caindo no buraco, se perdendo na vida, se desesperando. Isso porque nos falta Jesus. Se queremos viver como errantes, caminhemos sem Jesus. Mas se queremos receber tudo aquilo que Ele nos dá, o fruto que Deus planejou para nós quando nos criou, aí nós precisaremos caminhar. Pois só podemos receber as coisas que Deus planejou quando nos criou se estivermos unidos a Jesus. Não podemos experimentar e oferecer o amor verdadeiro sem Jesus. Não podemos vivenciar o perdão nas nossas relações sem Jesus. Não podemos viver a alegria verdadeira sem Jesus. Não podemos ter a paz verdadeira sem Jesus. Porque tudo isso vem do céu. A alegria, o amor, a paz, o perdão, a misericórdia, a compaixão, tudo isso vem do céu. E só podemos dar esses frutos se estivermos unidos a Jesus. Quando estamos distantes de Jesus, perdemos o temor de Deus. E quando não tememos a Deus, não tememos ninguém. Então a gente faz da nossa vida e da vida do outro coisas absurdas, porque não tememos aquilo que nos espera no dito julgamento particular ou no julgamento final. Nem podemos, sem Jesus, encontrar a graça para compartilhar as boas novas ou amar como Ele ama. Ele nos ensinou: amai-vos como eu vos amei. Se não estamos unidos a Jesus, nunca amaremos como Ele amou. Nunca vamos perdoar o outro como Ele nos perdoou. Nunca teremos a graça de uma vida nova que Ele nos deu por sua morte e ressurreição. É por isso que Jesus quer que permaneçamos nele. E como podemos permanecer em Jesus? Aí nós temos um grande exemplo para nós: a Virgem Maria. A Virgem Maria que meditou a palavra de Deus, que permaneceu na palavra, que guardava a palavra em seu coração e as meditava. E recordamos o primeiro passo da Virgem Maria na história da salvação, o seu sim. Veja que o sim de Maria, o sim que ela deu a Deus, produziu o fruto do nascimento de Jesus. Não sabemos o que seria se Maria tivesse dito não. Isso não sabemos, mas ela disse sim. E o fruto do sim de Maria é o nascimento de Jesus, o nosso Salvador. Também o sim de Maria produziu o fruto de uma vida de perfeito discipulado. Ela, como ninguém, foi discípula do Filho. Por onde Jesus caminhou, a Virgem Maria caminhou também. A Virgem Maria soube ouvir os ensinamentos de seu Filho. A Virgem Maria, por permanecer com Jesus e caminhar com Ele, viu milagres acontecer. A Virgem Maria, ela também caminhou os caminhos que todos nós caminhamos, os caminhos das dores, os caminhos do sofrimento. A vida da Virgem Maria não foi só alegria, também foi sofrimento, também foi dor,
E isso ela presenciou e sentiu profundamente diante da cruz de Jesus. Diante da morte de seu filho, a dor se fez presente no coração de Maria. Por mais que ela não entendesse aquela profecia dita por Simeão, uma espada te traspassará a alma. Ela sentiu na pele quando esteve diante de seu filho, no alto da cruz, morrendo. Após a ressurreição do seu filho, Maria vigiou com os apóstolos e estava presente quando os apóstolos receberam o Espírito Santo no cenário. A Sagrada Escritura diz que a Virgem Maria meditava em seu coração sobre tudo o que Deus disse, o que Deus fez por meio do anjo, por meio dos pastores, por meio dos magos, por meio de Simeão, por meio de Ana. Essas promessas e essas mensagens que vieram do céu, mensagens celestiais, ajudaram a Virgem Maria a permanecer no Senhor. E permanecendo no Senhor, ela teve força para continuar a sua caminhada, mesmo diante da dor. Ela teve direção, a direção que ela precisava para seguir seu filho Jesus. E mesmo quando se sentia surpresa, aflita, triste, a Virgem Maria foi capaz de produzir o fruto da esperança e o fruto da fidelidade. E precisamos também produzir em nós estes frutos da esperança. Quando imaginarmos que tudo acabou, não. Amanhã Deus nos dará uma nova página para continuar a escrever a nossa história. Nossa história é cheia de esperança. Nós caminhamos pela esperança, nós caminhamos pela fé, nós caminhamos sendo guiados pela luz do Senhor e também produzir os frutos da fidelidade. Ou seja, não trair o Senhor, não trair os seus ensinamentos, não trair o seu Evangelho, não trair aqueles que o Senhor colocou diante de nós, não trair a memória de um ente querido, ser fiel, e fiel até o fim, como foi a Virgem. Jesus disse certa vez que a sua verdadeira família são aqueles que ouvem a sua palavra e a praticam. Esta é a família de Jesus, daqueles que ouvem a palavra de Deus e as colocam em prática. Porque nós podemos ouvir a palavra de Deus, mas não praticá-la. Podemos achar a palavra de Deus muito bonita, mas não praticá-la. A palavra de Deus pode nos tocar profundamente, nos levar a chorar, mas não provocar nenhuma mudança efetiva na nossa vida. Portanto, aqueles que ouvem a palavra e a praticam, estes são parte integrante da família. Dentro da família de Jesus, nós por vezes vamos errar, vamos cair, e quando isso acontecer, dizer ao Senhor: perdão, Senhor, não consegui viver a sua palavra no dia de hoje, mas amanhã, um novo dia, voltarei a tentar viver, e com a vossa graça vou conseguir. Essa frase que está presente no Evangelho de São Lucas, aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam, essa frase resume bem a vida da Virgem Maria. Apesar do intenso sofrimento que ela vivenciou, ela permaneceu ali, devotada ao seu filho, mantendo os pensamentos e meditações do seu coração fixos nas palavras, nas promessas e nos ensinamentos claros que ela havia recebido. Portanto, irmãos e irmãs, diante da palavra do Senhor que hoje nós ouvimos, e o convite que Ele nos faz para permanecer nele, procuremos estar unidos a Jesus. Como? Lendo a palavra, como? Ouvindo homilias, meditações que nos ajudam a crescer na fé. Ouvir aqueles nossos amigos e amigas que convivem conosco, são pessoas sábias, cheias do Espírito, iluminados, que sempre têm uma palavra para nós. Quantos amigos nós temos por aí que na hora que a gente mais precisou, trouxe uma palavra
confortou diante de algo que eu estava vivendo, que me deu uma luz que eu não enxergava. Então, estar unidos a Jesus. Jesus é a videira que cuida de cada um de nós. E unidos a Jesus, nós somos nutridos por Ele. Ao refletir sobre as suas palavras, nós vamos permanecer em Jesus e nele, permanecendo nele, nós daremos fruto. Mesmo quando o sofrimento surgir, mesmo quando a dor vier, saibamos permanecer em Jesus e saibamos produzir os frutos de paz e de amor que Ele nos dá, porque são realidades celestes, para colocarmos neste mundo tão violento, tão cheio de falta de paz, tão triste muitas vezes, um mundo onde as pessoas se olham umas às outras como inimigos, como adversários e não como irmãos. Nós precisamos fazer com que o fruto da paz seja lançado neste mundo, que o fruto do amor seja lançado neste mundo, mas uma paz e um amor que vem de Deus. Jesus disse na palavra nesta semana: eu te dou uma paz que o mundo não dá. A minha paz é diferente. Eu te dou um amor que o mundo não te dá, porque o meu amor é diferente. Então, façamos o propósito nesta noite, diante da palavra do Senhor e do convite que Ele nos faz, desejar ardentemente permanecer. E como uma espécie de ladainha, vai dizendo, até que seu coração amoleça, vai dizendo, até que você se convença desta realidade: Senhor, eu quero permanecer. Senhor, eu quero permanecer em Ti. Senhor, eu quero permanecer. Por mais difícil que seja, eu quero permanecer em Ti. O caminho não é fácil, mas eu quero permanecer em Ti. A porta que leva ao céu é porta estreita, mas eu quero permanecer em Ti. Não quero caminho de facilidade. Não quero a porta escancarada que vai me levar para o fogo do inferno. Eu quero a estreita, a que vai me levar para o céu. A mais difícil, aquela que vai exigir esforço da nossa parte, aquela que vai exigir esforço para vivermos uma fé conscientes de que sem Jesus nada podemos fazer. Se quisermos fazer coisas boas, permaneçamos. Como já dizia um famoso cantor: o que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada e nada. Permaneçamos em Jesus e vamos fazer com que este mundo experimente os frutos que vêm do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Unidos a Cristo, videira verdadeira, sustentados pela fé da Igreja, elevemos ao Pai as nossas preces, com confiança e humildade. Senhor, fortalecei a nossa união convosco. Senhor, fortalecei a nossa união convosco. Pelo Papa e por toda a Igreja, para que, unidos ao Espírito, saibam discernir com sabedoria os caminhos da verdade e da unidade. Rezemos ao Senhor. Senhor, fortalecei a nossa união convosco. Pelos poderes públicos, para que governem com justiça, promovendo o bem comum e a dignidade de todos, rezemos ao Senhor. Senhor, fortalecei a nossa união convosco. Pelos pobres, pelos doentes e pelos marginalizados, para que encontrem consolo, apoio e esperança na solidariedade dos irmãos. Rezemos ao Senhor. Senhor, fortalecei a nossa união convosco. Ouvi, ó Pai, as súplicas do vosso povo e fazei-nos permanecer sempre unidos à videira, a Cristo Jesus, produzindo frutos de amor e justiça. Por Cristo nosso Senhor.